Desde o primeiro segundo deste vídeo, você vai descobrir a história de um Deus cujo temperamento moldou oceanos, destruiu cidades, criou monstros e influenciou o destino da própria humanidade. Hoje começamos a revelação do ser que vive entre tempestades, terremotos e profundezas abissais, Poseidon, o deus dos mares. Mas, antes de ele se tornar uma força da natureza, sua história começou com dor, medo e uma profecia terrível. Poseidon nasceu da união dos titãs Cronos e Reia, mas esse nascimento não trouxe celebração, trouxe pânico. Cronos havia recebido uma profecia. Um de seus filhos o derrubaria do trono. Consumido pelo medo, transformou-se em um tirano. A cada filho que nascia, ele os engolia vivos. Sim, engolia. E Poseidon quase teve esse mesmo destino trágico. Para salvar o pequeno deus marinho, Reia executou um plano ousado. Escondeu o bebê e entregou a Cronos uma pedra embrulhada em panos. Cronos engoliu sem desconfiar, e Poseidon foi levado em segredo para ser criado, longe da crueldade do pai. Cresceu escondido, protegido por seres marinhos e espíritos ancestrais, enquanto seus irmãos eram mantidos presos dentro do estômago do próprio pai. Mas o destino estava apenas começando a se mover. Seu irmão, Zeus, cresceu e ouviu a verdade. Seus irmãos estavam vivos, mas aprisionados. Ele então planejou a revolta que mudaria para sempre a história da mitologia. Quando Zeus libertou os irmãos, um novo ciclo se iniciou, e o jovem Poseidon emergiu do esconderijo, não como uma criança indefesa, mas como um futuro deus de poder colossal. A Guerra dos Titãs, conhecida como Titanomaquia, explodiu. Os deuses olímpicos lutaram contra os titãs em uma batalha que sacudiu céus, mares e montanhas. Poseidon não lutou com silêncio, ele lutou com fúria. Seu tridente, forjado pelos Ciclopes, produzia terremotos tão fortes que podiam partir continentes. E naquele momento ficou claro, Poseidon não era apenas um deus, era a própria força bruta da natureza. Quando a guerra terminou, os três irmãos decidiram dividir o universo. Zeus ficou com o céu, Hades recebeu o reino dos mortos, e Poseidon, ele assumiu o domínio sobre tudo o que fosse água menos mares, rios, tempestades, cavernas submersas e criaturas abissais. Mas isso era só o início. Agora que você já sabe como Poseidon conquistou seu lugar entre os deuses, precisamos descer ainda mais fundo, literalmente, porque a verdadeira essência desse deus não está apenas em sua origem, mas no domínio colossal que ele passou a comandar, os mares, as profundezas e tudo aquilo que a luz jamais tocou. Depois da queda dos titãs, Poseidon não recebeu apenas um trono, ele recebeu um reino inteiro, um reino que respira, que se move e que nunca para, o oceano. Diferente do céu, que Zeus dominava com autoridade, o reino de Poseidon era selvagem, infinito e imprevisível. E ele o governava com o temido tridente, sua arma divina criada pelos Ciclopes. Com um único golpe, Poseidon podia gerar tsunamis, abrir fendas oceânicas e fazer tremer as fundações do mundo. Mas o que mais assustava os mortais não era o tridente, era o humor do deus. Poseidon era conhecido por sua personalidade intensa. Quando feliz, os mares eram calmos, cristalinos e navegáveis. Quando irritado, ondas gigantescas destruíam portos inteiros, navios desapareciam como poeira e terremotos devastavam cidades. Não à toa, ganhou o título temido de agitador da terra. Seu palácio ficava no fundo do mar, feito de pedras brilhantes e corais, guardado por criaturas gigantes, como golfinhos sagrados e serpentes marinhas. Lá, reinava ao lado de sua esposa, Anírida Amphitrite, uma deusa tão imponente que até os próprios deuses respeitavam a força de sua presença. Mas nem tudo eram águas calmas no casamento de Poseidon. Conhecido por sua natureza impulsiva, ele vivia histórias de paixões turbulentas que acabavam gerando seres impressionantes e perigosos. Entre seus filhos, alguns se tornaram lendas. Polifemo, o ciclope gigante que aparece na Odisseia. Teseu, o grande herói ateniense que muitos acreditavam ser seu filho. Tritão, o mensageiro dos mares, metade homem, metade peixe. E claro, as criaturas que só um deus como Poseidon poderia conceber, menos monstros que até os heróis mais corajosos temiam enfrentar, como o gigantesco hipocampo, ou a horrenda geração de seres que habitavam as profundezas obscuras. Mas o episódio mais famoso envolvendo Poseidon e os humanos foi o conflito com a cidade de Atenas. Ele desejava ardentemente ser o patrono da cidade e disputou com a deusa Atena. Para impressionar o povo,
Poseidon golpeou o chão com seu tridente e fez surgir um mar salgado. Atena, por outro lado, ofereceu a oliveira. O povo escolheu a deusa. A fúria de Poseidon ecoou por séculos. Tempestades, enchentes e terremotos atingiram a cidade repetidas vezes, como uma lembrança de que o deus dos mares jamais esquecia uma afronta, e mesmo assim, ele também era reverenciado. Os marinheiros oravam antes de zarpar, cidades inteiras ofereciam sacrifícios, e até reis temiam sua ira, porque todos sabiam que no mar, quem reina é Poseidon. Mas a história ainda vai ficar muito maior, porque o que vem agora é o lado mais sombrio, mais enigmático e mais poderoso da divindade dos mares. Imagine o oceano totalmente parado. Nem uma ondinha, nem o som do vento. Apenas o silêncio profundo de algo que está prestes a despertar. De repente, o mar respira. As águas tremem. As correntes mudam de direção. E é nesse instante que todos percebem. Poseidon acordou. Mas hoje, não vamos falar do deus calmo que cria cavalos, nem do protetor gentil dos navegadores. Hoje, você vai descobrir o lado que poucos têm coragem de mencionar. O Poseidon que sacode mundos, que afunda cidades, que muda destinos com um único movimento de seu tridente. Porque, entre todos os deuses do Olimpo, ele é o que carrega dentro de si o equilíbrio perfeito entre generosidade e destruição. Poseidon não é apenas o deus do mar, ele é o mar. E o mar tem humor, tem memória, tem força menos e, acima de tudo, tem limites. E é aí que começa a história de um dos episódios mais temidos da mitologia grega. A grande fúria de Poseidon, a guerra dos mares contra os homens por séculos. Cidades inteiras floresceram às margens do oceano. Pescadores prosperavam, mercadores viajavam com segurança, e templos eram erguidos em honra ao deus dos mares. Poseidon observava tudo com orgulho. Ele gostava da coragem humana, admirava os marinheiros que enfrentavam suas águas como irmãos de jornada. Mas um dia, algo mudou. Uma cidade costeira, famosa por sua riqueza, decidiu que não precisava mais reverenciar o deus do mar. Ergueu muralhas maiores, fortaleceu seus navios e proclamou que o poder vinha somente do trabalho humano. Poseidon ouviu o rumor da arrogância, primeiro como um sussurro, depois como um grito, e para um deus que mantém o mar em equilíbrio, a ingratidão não é apenas insulto, é ameaça. O primeiro sinal, o silêncio. Antes que qualquer desastre aconteça, o mar sempre avisa, e foi isso que Poseidon fez. Os pescadores daquela cidade perceberam que os peixes desapareceram. Os ventos mudaram. O cheiro do oceano ficou pesado, como se respirasse inquietação. Os mais velhos sabiam, quando o mar fica quieto demais, é porque está guardando energia. E Poseidon estava reunindo cada gota. Ele não queria destruir. Ele queria lembrar. Oh, Trident toca o mar. O momento decisivo chegou ao amanhecer. As nuvens se fecharam, mas não houve tempestade. O céu parecia esperar uma ordem. Os barcos flutuavam sem vento, sem onda, sem direção. Então, Poseidon ergueu seu tridente. O toque do metal divino nas águas criou um som que atravessou continentes. O mar se levantou, como se tivesse acordado de um sono profundo. Ondas gigantes começaram a se formar, mas não avançaram. Permaneceram erguidas, imóveis, observando a cidade. Era um aviso final. A cidade ignorou. E é aí que tudo muda. O mar avança com um movimento suave do punho, quase como quem afasta uma cortina. Poseidon liberou a primeira onda. Não era destrutiva. Era para lembrar que o mar é vivo, para que os homens percebessem que não controlam a natureza, menos apenas convivem com ela. Mas a cidade respondeu com arrogância, zombando do velho deus do mar. Foi o suficiente para encerrar a paciência divina. A segunda onda se ergueu, 3 vezes maior que a primeira, carregada da energia bruta dos abismos. Nada poderia pará-la. Ela veio, não como punição, mas como lição, um lembrete da força que sustenta todo o planeta. E quando ela alcançou a cidade, não destruiu tudo. Poseidon não queria ruínas, ele queria sabedoria. Ele derrubou os portos, mas poupou as casas. Levou riqueza, mas deixou vidas. Ele não queria eliminar, queria transformar. A reflexão depois da fúria. Quando as águas finalmente recuaram, deixando o solo úmido e silencioso, a cidade inteira se ajoelhou. Não por medo, mas por compreensão. Eles perceberam que o oceano não era inimigo, era mestre. E Poseidon, do alto das ondas, observou tudo em silêncio. Ele não sorriu, não comemorou, não se exaltou. Ele apenas olhou, porque para ele,
Cada humano é como uma pequena embarcação, tentando atravessar oceanos muito maiores que sua própria força. E um deus do mar sabe disso. Porque essa história importa ainda hoje? Porque Poseidon representa a força que carregamos dentro de nós. Profunda, poderosa, cheia de calma e de tempestade. Ele simboliza o equilíbrio entre firmeza e compaixão, entre o aviso e a correção, entre o caos e o recomeço. E assim como Poseidon guiou aquela cidade para uma nova era, ele pode guiar você também. Basta ouvir os sinais, basta respeitar as marés da vida, basta saber quando avançar e quando deixar o mar te levar. Imagine o oceano escurecendo não por tempestade, mas por decisão. As águas ficam pesadas, densas, quase conscientes. É como se cada gota soubesse que algo monumental está prestes a acontecer. E no centro desse silêncio carregado, surge ele, Poseidon, o soberano das profundezas, caminhando sobre seu próprio reino, como quem domina não apenas um elemento, mas o próprio ritmo da natureza. Hoje, você vai testemunhar o capítulo final de uma história que atravessou eras, reinos e civilizações. A história de como o Deus dos mares decidiu restaurar o equilíbrio do mundo, não com destruição cega, mas com justiça divina, tão precisa quanto o golpe de seu tridente. Porque essa é a face de Poseidon que poucos conhecem. Não apenas o Deus tempestuoso, não apenas o Criador dos cavalos, não apenas o Senhor dos abismos, mas o Juiz das marés, aquele que decide quando o mundo precisa recomeçar. E esta é a história desse julgamento. O mar Sergipe abre o dia. Começou calmo demais. Os navegadores experientes sabiam que a calmaria não existia sozinha. Ela sempre anunciava algo maior. E tinham razão. Sem vento, sem ondas, sem som menos o oceano, simplesmente se abriu ao meio. Não como um milagre gentil, mas como um aviso poderoso, revelando um caminho de areia úmida que parecia não ter fim. Os humanos observavam sem compreender, mas os seres do mar, esses sabiam. Poseidon estava convocando todos, e entre águas suspensas, criaturas colossais emergiram dos abismos. Leviatãs, serpentes marinhas, golfinhos luminosos, cavalos do espuma, ciclones líquidos, todos vieram, não para atacar, mas para testemunhar. Era a Assembleia das Marés, e Poseidon estava no centro. A decisão dos deuses. Havia chegado o momento de decidir o destino das terras costeiras, que por anos ignoraram as leis naturais. E dessa vez, não seria apenas Poseidon. Mensageiros celestiais traziam recados. Até Zeus já observara do alto das nuvens semi-interferir, porque o mar naquele dia tinha palavra própria. Poseidon ergueu o tridente. Seu olhar não julgava com raiva, mas com verdade. A verdade que não pode ser escondida, nem argumentada, nem alterada. Ele se virou para os humanos ajoelhados à beira da praia e disse: não com vós, mas com o próprio mar. O oceano é vida, mas também é fronteira. E com essa frase silenciosa começou o julgamento. As marés da memória antes de agir, Poseidon mostrou às pessoas suas próprias histórias refletidas nas ondas. Cada avanço de água revelava uma lembrança. A vez em que o mar salvou barcos, a vez em que alimentou cidades inteiras, a vez em que recebeu oferendas simples feitas com sinceridade, e também as vezes em que foi poluído, desrespeitado, ignorado. Era como se o oceano guardasse tudo, e realmente guardava. E por um instante, todos viram que as marés não são apenas água, são memória, são testemunha de gerações. Poseidon não queria destruir, ele queria que todos lembrassem. O tridente gira quando chegou a hora de decidir. O Deus fez algo que nenhum mortal esperava. Ele girou o tridente sobre si mesmo, criando um vórtice enorme, mas estável. As águas subiram como colunas, formando uma muralha líquida que cercou toda a costa. Parecia o fim, mas era apenas o começo, porque Poseidon não derrubou a muralha. Ele a converteu em proteção. O mar avançou, sim, mas avançou apenas onde havia destruição humana. Onde as cidades haviam destruído mangues, florestas marinhas e nascentes. Poseidon não queria vingança, ele queria restauração. E quando a muralha desceu, ela devolveu ao mundo o que havia sido perdido. Corais reconstituídos, peixes abundantes, águas limpas. Era como se Poseidon dissesse: minhas águas corrigem, minhas águas devolvem, minhas águas curam. A coroa de espuma ao final do julgamento, uma onda suave, quase um carinho, tocou os pés dos humanos cansados. A maré voltou a cantar. O sol iluminou a superfície. A calmaria retornou, não como antes, mas mais forte, mais viva,
mais consciente. E é nesse momento que Poseidon dá seu último sinal. Uma coroa feita de espuma branca se formou sozinha, flutuando sobre o mar. Era o símbolo da nova era, uma promessa de equilíbrio, um pacto entre humanos e oceano, um lembrete de que a natureza responde ao respeito com abundância. Poseidon não pediu templos maiores, não pediu riquezas, não pediu adoração, só pediu consciência. A última mensagem. Antes de desaparecer nas profundezas, Poseidon deixou uma mensagem, gravada não em pedra, mas nas ondas. Quem respeita o mar é respeitado pela vida. E assim, sem som, sem espetáculo, ele mergulhou no abismo, seguido por todas as criaturas que haviam vindo testemunhar o julgamento. O oceano se fechou como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado para sempre. Por que essa história importa? Porque Poseidon representa uma verdade que atravessa os séculos. O mundo não é nosso para dominar, é nosso para cuidar. E quando entendemos isso, tudo muda. A maneira como olhamos o mar, a maneira como tratamos a natureza, a maneira como reconhecemos a força invisível que mantém tudo em equilíbrio. Poseidon não é apenas um deus antigo, ele é um símbolo vivo, um lembrete de que cada ação nossa cria ondas, pequenas ou gigantes, e que cedo ou tarde, essas ondas retornam.